E Lula, após dormir de calça jeans, amanheceu cuspindo pinga para tudo que é lado, minha gente. Mortadela Lima e companhia, que se cuide. Afinal, não conseguiram passar o pano diário e deixou, minha gente, o Lula mais muito bravo, muito irritado. Vocês vão ver aqui comigo, né? Será que essa turma agora tá de boa, gente? Porque vocês sabem que eles fizeram L, né? Será que esse pessoal agora virá santo? De jeito nenhum. Como eu falei, chega um certo momento que não tem mais como, minha gente. O pano não dá mais conta. Eles tentam todo dia tapar o sol com a peneira, mas chega em um momento que mesmo a turma que fez o L, que tanto passa pano para esse desgoverno, não consegue mais esconder o quanto nosso país saiu fora dos trilhos há muito tempo. Lula em um surto novamente de manguaça, meu amigo. Vocês entenderam, né? Foi tentar dar uma boa de uma lacrada, criticar, você já sabe quem? Bolsonaro, né? De 10 palavras dele, 9 são Bolsonaro. E acabou, minha gente, sendo desmascarado e vendo sua narrativa indo ralo abaixo. Sabe por quem? Pela própria imprensa, Brasil. Entenderam por que Lula pegou, minha gente, aí, ou melhor, perdeu a paciência e tá dando pulo dessa altura? Seu Rando fica até com inveja, minha gente, porque tá saltando demais, hein? Brincadeiras à parte, mas nós vamos ver isso aqui e muito mais. E eu fiz questão de fazer um compilado, minha gente, da própria extrema imprensa, colocando seu Lula no seu devido lugar. E como eu sempre digo, eu não sou obrigado a dar risada sozinho, não, então vocês vêm comigo que nós vamos ver isso aqui e muito mais. Mas antes de tudo, já estou eu aqui com o meu café com leite hoje, minha gente. Café com leite, tá aqui, ó. É bom demais, né, Brasil? Aqui é Denis Souza, para quem não me conhece, fala aqui de São José dos Campos, São Paulo. Me conta aqui nos comentários da onde que você está acompanhando. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe também o seu like de sempre e ativa aí o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações. Vale lembrar, sempre dá uma olhada para ver se você continua inscrito, minha gente. Você sabe, né? Isso aqui é uma beleza, né? Eu sempre recebo algumas mensagens da galera aí dizendo que foram desinscritos do nada, pessoal. Então sempre dá, como diz, né, no interior, uma bisoiada aí, tá bom? Sempre dá uma olhada, pessoal. E vocês viram que eu tô de amarelo, né, minha gente? Só faltou o verde aqui, que inclusive vou pôr minha bandeira ali atrás, gente. O que vocês acham? Vai ficar melhor o cenário, né? Acho bacana? Vocês acham legal? Vou botar ali a bandeira. Por quê, gente? Vamos falar, gente. Isso aqui tem sido um grande sucesso, pessoal. Eu tenho falado em todos os vídeos, porque é um dos livros mais vendidos, gente, e foi disponibilizado aqui para a galera do canal num preço muito bacana, no formato digital, né? Esse livro digital, Sou Bolsonaro, a história de um patriota brasileiro. Você que apoia esse governo, você que apoiou e continua apoiando, gente, é um conteúdo muito sensacional, conta aí toda a história dele, a trajetória, curiosidades que eu tenho certeza que você não sabe, minha gente, o que fez Bolsonaro entrar aí na política, como que fez ele entrar nessa carreira militar, é sensacional, minha gente. Traz aí, né, toda o que aconteceu no governo Bolsonaro, tudo que ele trouxe de benfeitoria, a mudança referente ao Brasil, no aspecto mundial, gente, e a perspectiva do que pode vir futuramente aí. Então é um conteúdo muito bom, obviamente, que vai te trazer, assim, ó, um conhecimento riquíssimo e, claro, que você também estará nos ajudando aí, pessoal. Então, peço, por favor, aí, encarecidamente, que é a palavra mesmo, gente, eu tô com uma maravilha. Peço aí, pessoal, por gentileza, assim que você assistir esse vídeo, pessoal, assistiu esse vídeo, terminou, você vai lá nos comentários e no primeiro comentário fixado vai estar o link. Só você clicar nele lá para você conseguir adquirir esse livro digital aí, que é muito bacana, pessoal, tá bom? Muito obrigado, galera aí do Instituto Raiz Conservadora, que disponibilizou, pessoal, num preço sensacional para a galera aqui do canal, tá bom? Então você que é, ó, Bolsonaro raiz mesmo, minha gente, tenho certeza que você vai querer ler com certeza, tá? Sou Bolsonaro, a história de um patriota brasileiro. Continuando, gente, vamos que vamos. Eu vou colocar aqui, pessoal, como eu falei para vocês, eu fiz um compilado. Como assim, Dani? Sim, pessoal, para quem não sabe, né? Lula amanheceu, gente, assim, mas dando pulo dessa altura, minha gente. Dessa alturinha não, né? Dessa altura. Tá nervoso com a própria extrema imprensa, com a própria turma dele, com a galera que fez o L, porque não estão passando
o pano como deveria ser feito, gente. Eu vou colocar aqui alguma matéria para você. Peraí. Vou colocar aqui algumas matérias para vocês da própria imprensa desmascarando o sujeito. Nem eles conseguem mais esconder, minha gente, né? Por gentileza. Então, eu vou colocar aqui agora para vocês, encarecidamente, né? Porque olha só isso aqui, gente. Arma o coração aí. Enquanto a minha internet, a manivela, está abrindo aqui, ó. Pera aí, gente. Aqui tá uma beleza o sinal hoje. Tô achando que é praga de esquerdista. Não é possível um trem desse. Vamos ver se vai abrir. Olha aqui. A Veja publicou o seguinte: Lula coleciona derrota no Congresso e terá que explicar contas de luz mais cara ao brasileiro. Não é somente a conta de luz que ele vai ter que explicar, não, né? É o preço do café. Mas né, meu querido? O preço do café, dos combustíveis, do ovo, minha gente, do ovo. Luli, a conta é bem grande, inclusive, hein? Infelizmente ainda tem meia dúzia, minha gente, que ainda consegue achar normal. Não, eu vi um comentário, pessoal, de um comedor de capim, eu não lembro, foi em alguma das páginas aí. E aí tinha sido colocada essa publicação, né? E a pessoa teve a cara de pau de ir lá e dizer que no governo Bolsonaro as coisas eram muito mais caras. Gente do céu, tem um povo que gosta de ser feito de tapado, né? Mas tá aí, ó. Então Lula tem que dar explicações de muitas coisas, mas olha isso aqui, gente. Matéria do Estadão, um governo esquálido, seja por escolha ou inépcia. Lula da Silva se tornou um presidente fraco. Defende sua própria incapacidade de articular a base, construir consensos e exercer liderança, ou seja, um zero à esquerda, né? Agora olha isso aqui, gente. Fragilizado pela recalcitrância em corrigir erros, Lula assiste ao desmonte de sua autoridade e ao fortalecimento de um Congresso movido por fisiologismo e apetite orçamentário, gente. E olha só esta outra matéria que me vou a colocar a vocês aqui, gente. Matéria do Estadão também, como vocês estão vendo. Só estou colocando matéria da própria grande mídia, pessoal, da imprensa marrom aí, também carinhosamente conhecida como imprensa vermelha, para vocês verem que nem essa turma consegue mais passar pano, ó. O Estadão disse o seguinte: falta liderança e sobra oportunismo. Enquanto o governo se debate para conter crises foi ótimo, né? Crises sucessivas e aumentar a popularidade do presidente na base do marketing eleitoreiro, temas fundamentais seguem relegados a segundo plano. Vamos ver aqui a opinião do Estadão. Humilhação do governo na Câmara no imbróglio do IOF confirma descompasso entre executivo e legislativo e evidencia a perda de capacidade de Lula para liderar a agenda nacional, gente. No bom português, você já sabe, né? Chamar o sujeito de incompetente, minha gente. Que definitivamente é isso que é, né? Pois é, Brasil. Agora falando em incompetente, vamos ver a turma da Globo aqui, gente, desesperada. Desesperadíssimos. Afinal, eles não gostam, gente, de falar mal do desgoverno, né? O trabalho deles, um trabalho super importante, não sei para quem, e passar pano pro sujeito. E aí, olha só lá na Globo, gente, o desespero. Vou colocar aqui para vocês. Vamos ver aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Dona Canta, sei lá o que, disse o seguinte. Política, né, e pesquisa, eles têm muito a ver com a percepção da sociedade. Às vezes, a percepção não se conecta diretamente com a realidade. E a gente vê uma oposição muito ativa, a gente vê o presidente Lula trabalhando contra si, né, criando pauta negativa. Às vezes você tem notícias favoráveis ao governo. O Lula vai e atrapalha a divulgação fazendo uma gracinha fora de hora, né, no sentido machista, por exemplo, ou falando besteira numa viagem que poderia ter sido super importante à China. Aí ele vai para a China, fala uma besteira e derruba todas as vantagens e vitórias que ele poderia ter tido do ponto de vista de imagem, de comunicação.
comunicação, de política e de popularidade da viagem. Ou seja, o Lula anda errando muito, né? A famosa inteligência política, a genialidade política do Lula parece que está um pouco defasada e fora de lugar, né? Ele hoje disse nessa entrevista ao Mano a Mano, ou ao Mano Brown, né? Que só concorre se for para ganhar. E as circunstâncias não estão caminhando nesse sentido neste momento. É claro que você tem muitos fatores, a dinâmica política brasileira, econômica, você tem guerras, você tem muitos fatores que podem inverter o jogo. Mas hoje, o maior sintoma das dificuldades do Lula para 2026 estão no Congresso Nacional, onde o Lula teve 3 derrotas muito ácidas essa semana, né? Onde o Lula está vendo a sua base aliada do Centrão toda se movimentando rumo à oposição, e isso reflete nas pesquisas. Gente, como vocês estão vendo aqui, né, a dona Cantaindê, ela acabou não medindo as palavras e trouxe a realidade do que vem acontecendo. Tentou dar uma passadinha de pano ali que não deu muito certo, porque como vocês viram, não tem mais como. Mas o Lula, gente, ficou tão, mas tão bravo, gente, mas tão nervoso, gente, que ele foi pra cima dessa turma. Agora, gente, tá indo pra cima dos jornaleiros, sim, dos próprios blogueiros. Essa turma vai reclamar, vai dizer que é perseguição, vão falar que quero com o Bolsonaro, ou vão fingir que tá tudo certo, né? Vão fingir que nada tá acontecendo. Vamos ver isso aqui, gente. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Vou colocar esse último aqui primeiro. Olha aqui, gente. Tomou! Lula afirma que vai vencer 2026 e passa vergonha. Vamos ver aqui ele passando de novo, gente. Olha lá. Eu serei candidato para ganhar as eleições. Como é que é, meu filho? Vai ser candidato para ganhar as eleições. Diz ele, ó. Depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Bom, vocês viram aqui, né, sempre o mesmo rótulo de fanfarrão, mas vamos ver agora, né, gente? Agora esse culacho, velho. A gente viu aí um discurso do Lula que me parece malandro, ele tenta rotular quem seja adversário dele como extrema-direita, mas na verdade é o contrário. Ele é a extrema-esquerda, né? Quem tem proximidade com ditadores é ele, quem apoia Irã e Hamas é ele, quem colocou o MST no governo foi ele, quem apoia o Putin é ele. Então, ele tenta inverter um discurso político para ganhar a campanha, mas eu acho que não cola. A esquerda ela vai perder tanto a presidência, mas também vai tomar uma perda de espaço no Senado. É importante. Tem muitos bons nomes na direita e poucos bons nomes na esquerda. As ideias da esquerda estão em baixa ultimamente. Não é só falha de comunicação, essas ideias têm perdido tração. É por isso que a direita vai bem nas redes, por isso que a esquerda quer fazer censura, porque tem perdido justamente no público mais jovem, mais dinâmico. A esquerda perdeu a vanguarda. Compara, por exemplo, os vídeos do Nicolas com a Tabata. A Tabata faz bons vídeos, ela fala bem e tal, mas a diferença é que as ideias dela não pegam como pegam as ideias do Nicolas, as ideias de direita. Por isso a grande diferença de impacto que o governo não entende, fica duvidando de números, de views, etc. Então o Lula, ele está praticamente obrigado, Ju, a ser candidato, porque ele não formou sucessores, ele podou a formação de novas lideranças dentro do seu partido, ou em partidos amigos. Mesmo o Flávio Dino, que é a extrema-esquerda, adoraria ver como candidato no poder, o Lula enfiou no STF para não ter qualquer tipo de sombra. E o problema também, finalmente, para encerrar, Ju, o problema de passar do ponto, não perceber, perder o timing da política e passar do ponto, né, em formar sucessor, em definir, desistir da política, não é um problema só do Lula, e ele está sofrendo disso no momento. Não é um problema dele, o próprio Churchill, depois de ganhar várias eleições, perdeu, depois de ganhar a guerra, perdeu eleições, a Thatcher perdeu depois também de um período de grande popularidade. A pessoa vai gastando a sua popularidade, vai gastando as ideias, de certa forma também. Ou seja, o Lula vai ter que engolir a derrota no ano que vem. Minha gente, acho que deu para entender, acho que é bem compreensível porque que Lula está cuspindo aí pinga para todos os lados, hein? Nunes Banges que cuide dessas pingas estragadas aí, porque o negócio tende a ficar pior ainda. Todo dia que você abre uma matéria, você vai ver esculacho atrás de esculacho em cima do desgoverno. Você sabe também, né? Não vamos ser hipócritas, pessoal, que a extrema imprensa, com essas matérias, também tenta alertar o próprio governo, né? Para ele voltar pro rumo, porque eles querem passar pano. Eles não querem, vocês sabem que eles não querem que a direita volte ao poder. Então eles fazem de tudo aí e querem, acho que dar até um chacoalhão no sujeito. Mas como vocês viram aqui, minha gente, que lapada, que chacoalhada, hein? Poderia ter dormido sem essa, né? Sem causa, ia falar sem causa, né? Poderia ter dormido sem essa, hein, seu Lula? Hoje é mais um dia que o sujeito
dorme de calça jeans, hein, minha gente? Que negócio! Então ficou escancarado aí para todo mundo ver, minha gente, que Lula é apenas oportunismo, ó, e balela não tem para ninguém. E as próprias pesquisas vêm demonstrando, e como vocês viram, a própria imprensa mostrando que Lula é fim de carreira, minha gente. Deixe sua risada, não saia desse vídeo sem deixar sua risada, minha gente. Novamente está aqui, ó. Vou deixar agora que você assistiu este vídeo incrível. Cadê o trem aqui? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Vai lá no primeiro comentário fixado. Primeiro comentário fixado aqui embaixo. Clica no link, tá bom? Eu sou o Bolsonaro, a história de um patriota brasileiro. Fiquem todos com Deus e eu fui.